Um garoto com um caráter duvidoso é transportado para um mundo de fantasia junto de suas amigas, onde ele precisa cumprir 10 missões para salvar o mundo. Mas o protagonista vai mostrar que tem um lado sombrio, além de ser um gênio. Se você gosta desse tipo de anime, já deixa o like no vídeo para ajudar. E bora começar! Yotsuya é um garoto problemático que não gosta de outras pessoas e muito menos da escola. Seu único interesse é jogar videogames, o que ele faz muito bem. Um belo dia na escola, seu professor pergunta por que Yotsuya ainda não entregou o trabalho de plano de carreira. O garoto se enrola todo para dar uma desculpa, mas a verdade é que ele está de saco tão cheio da vida real que mal consegue pensar em seu futuro. Enquanto eles conversam, duas colegas de classe o observam. Depois que o professor sai, Yotsuya avisa que assim que terminar de apagar a lousa, vai fechar a sala. Mas quando ele se vira para onde estão as meninas, elas simplesmente não estão mais lá. Nesse momento, começa uma distorção no espaço-tempo e o garoto é transportado para outro mundo. Ele cai em um pequeno rio. Quando levanta a cabeça, vê várias criaturas e se desespera. Mas logo em seguida, vê também que suas colegas estão lá. Yotsuya exige explicações, já que as garotas parecem saber muito bem onde estão. No entanto, Shindou, a menina loira, não explica. Ela só avisa para ele não entrar em pânico e esperar pelas regras. De repente, aparece um ser humanoide que se intitula o mestre do jogo. Yotsuya entra em desespero, mas o mestre do jogo não tem tempo a perder. Explica a eles uma missão a ser cumprida em no máximo 14 dias. A missão é atender o pedido do mestre da cidade. Além disso, avisa que os monstros desse mundo estão ansiosos para matá-los. Desesperado, Yotsuya não para de gritar, o que deixa Shindou nervosa. Ela então dá um chute na bunda do protagonista. Ele percebe que não sentiu dor alguma. O mestre do jogo então volta a falar e conta que faltam 8 passos para terminar a missão. E cada novo passo, eles vão ganhar um novo integrante, e no final, a missão será cumprida por 10 integrantes. Yotsuya percebe que se trata de um jogo e pergunta que missão é essa. O mestre do jogo então diz que ele deve perguntar às suas companheiras e as apresenta. Shindou Lu, a maga do vento. Hakozaki, a guerreira com a espada. E você, o terceiro jogador. Quando o mestre diz isso, ele começa a girar uma roda. Ela vai decidir a qual classe pertence Yotsuya. Shindou e Hakozaki começam a orar para que ele se torne um guerreiro, mas a sorte está contra eles e o protagonista se torna um fazendeiro. Após essa definição, o mestre vai embora, os deixando ali sozinhos para cumprir sua missão. Pouco depois, os três estão caminhando juntos até aparecer alguns goblins. Sem perder tempo, Yotsuya parte para cima das criaturas com sua mini foice de fazendeiro, mas ela se quebra ao receber apenas um golpe. Depois é a vez das outras duas, mas o poder da maga é muito fraco e a guerreira morre de medo e não consegue lutar. Yotsuya então volta a partir para cima, mas suas armas são inúteis e ele não pode pegar uma arma que não pertence à sua classe. Com isso, ele e Hakozaki morrem. Mas depois de 30 segundos, ele volta à vida. Shindou explica que eles voltam à vida depois desse tempo. Pensando rápido, Yotsuya bola uma estratégia para ataque em conjunto e consegue matar o Goblin, mas morre também. Ele faz tudo isso acreditando que não pode morrer, mas a maga revela que eles ressuscitam, porém, se todos morrerem juntos, eles morrem na vida real também. Mais tarde, eles conversam sobre o jogo e as garotas revelam que a cada passo concluído, eles têm direito a uma pergunta. Shindou lembra que perguntou a razão de ser escolhida. O Game Master respondeu que foi o pedido de alguém que ela conhecia. Depois, Hakozaki conta que assim que cumpriu a segunda missão, ela perguntou de onde vieram. O Game Master respondeu que veio de um futuro distante. O problema é que no meio da noite, eles são atacados por alguns goblins, e o Yotsuya sai para caçá-los.
De repente, ele ouve uns gritos e quando volta para o acampamento, vê a Hakozaki despedaçada e um grande monstro aparecendo com a Shindou nas mãos. A moça grita para eles fugirem, segundos antes de ser devorada pelo monstro. Desesperado, Yotsuya pega o que sobrou da Hakozaki e foge com ela, gritando que não dá para enfrentar o monstro com um pedaço de madeira. No dia seguinte, Hakozaki aparece com seu corpo regenerado, menos o braço esquerdo. A guerreira explica que seu braço foi comido e que por isso ele não foi regenerado. Rapidamente, o prota pensa em como resolver a situação, já que não tem poder o suficiente para derrotar o monstro, muito menos a Hakozaki, que é ainda mais fraca. Ele então decide completar a missão sem a maga mesmo. Só que ao chegar na vila, o chefe dá uma péssima notícia. Ele pede que os heróis, assim que eles são conhecidos pelas pessoas do jogo, caçem justamente o monstro que comeu a Shindou. Desanimado e preocupado, o protagonista sai da tenda do chefe e fica mal, mas não por muito tempo. Ele decide que precisa sair e upar. Hakozaki então pede para ir junto. Ela garante que também quer salvar sua amiga, mas Yotsuya é duro com ela e diz que é melhor ela ficar ali e não morrer. O protagonista a deixa para trás e mostra o seu pior lado quando diz que mesmo que sua vida esteja correndo perigo de verdade, aquele lugar é melhor que Tóquio, e tudo isso de um jeito macabro. A noite cai e Yotsuya começa a caçar os goblins, mas de repente ele recebe um alerta e vê que Hakozaki acaba de morrer. Ele decide voltar à vila e percebe que ela está sendo atacada. Segundos depois, Yotsuya chega à vila e vê que ela já está toda destruída. Ele encontra no chão um ponto de registro. Como o próprio nome diz, eles registram alguns acontecimentos que ocorrem por perto. Graças a isso, Yotsuya consegue ver o que aconteceu com Hakozaki. Ele descobre que sua companheira foi realmente engolida e não pode mais voltar à vida, mas dessa vez ela não foi inútil e lutou o melhor que pôde. Isso mexe com Yotsuya, que percebe o quão egoísta ele é. Assim que a memória gravada termina, o monstro reaparece e persegue Yotsuya, que foge. Ele sabe que se morrer agora, ele morre de verdade. Yotsuya é acertado por um golpe e arremessado no céu. Por sorte, ele cai em um rio e não morre, mas o monstro está saltando atrás dele. Depois de alguns minutos assim, Yotsuya percebe um padrão no movimento do monstro, mas ele já está cansado e a criatura não. De repente, o prota vê um goblin e tem uma ideia. Yotsuya ataca a criatura no exato momento em que ia ser pego. Porém, o tempo para e o Game Master aparece. Yotsuya sabia que estava quase passando de nível e aquele goblin foi o suficiente para passar. Com isso, o Game Master rola a roleta novamente e Yotsuya tem a chance de mudar de classe de novo. Ele reza por uma classe como guerreiro, mas sua nova classe é a de cozinheiro. Yotsuya fica revoltado com sua sorte, mas ao menos agora ele tem uma lâmina. Quando Yotsuya olha para o monstro novamente, ele consegue ver seus órgãos. Essa é uma habilidade do cozinheiro. Usando isso e sua faca, ele consegue cortar a barriga do monstro e suas amigas conseguem voltar à vida. Agora, com os três juntos, eles podem lutar sem se preocupar em morrer, e assim eles fazem durante algum tempo. Yotsuya então tem uma grande ideia, e para isso pede a ajuda de Shindou. Enquanto o prota ataca a barriga do monstro uma vez para enfraquecê-lo, a maga sobe em suas costas e usa seu ataque rajada de vento diretamente dentro da cabeça do seu inimigo. Assim, a criatura morre. No momento em que o troll é derrotado, o Game Master reaparece e dá o direito de Yotsuya fazer uma pergunta. Depois de pensar bastante, ele pergunta o que irão fazer depois que acabar as 10 missões. Como resposta, o Game Master mostra o que aconteceu no mundo dele mesmo. Em um flash muito rápido, eles veem a cidade de Tóquio sendo atacada por monstros, mas o que surpreende é que os heróis que tentavam salvar a cidade eram Yotsuya, Shindou e Hakozaki, e outros heróis que ainda não apareceram. No segundo seguinte, os três reaparecem na sala de aula, chocados com tudo o que viram.
Yotsuya então acompanha a Hakozaki até em casa enquanto a Shindou vai treinar para uma competição. O problema é que quando está sozinho, Yotsuya olha para o edifício onde o dragão apareceu e fala que se abandonar a missão, a cidade que ele tanto odeia pode ser finalmente destruída. Esse anime é muito foda, e se você gostaria de saber a parte 2, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui na tela vou deixar outros animes e a parte 2 dele rolando. Até o próximo vídeo, até mais.